Obrigado, Rafael. Bom dia a todos. Vamos dar início aqui à Semana Jurídica da OAB Pinheiros. Com muita honra, conseguimos organizar essa semana com 2 palestras por dia, de segunda a quinta. E hoje é o dia inaugural. Teremos conosco aqui a professora Helena Regina Lobo da Costa, professora de Direito Penal da USP, e que vai trazer um tema super importante de direito ambiental. Então, é muito bom começar a semana com uma palestra tão importante para nós, um tema tão atual, com uma figura de renome no mundo jurídico. Professora Helena, muito obrigado por ter aceito o convite, por vir até a nossa subseção. A nossa ideia é justamente essa, que a gente consiga ter um debate de qualidade na OAB Pinheiros e que seja bem integrativo e que seja multidisciplinar, que é a característica dessa semana. Passaremos por diversos temas do direito. Começa com direito ambiental, termina com processo civil, e no meio vamos falar de direito penal, de relações entre as instituições, um tema super importante nos dias de hoje também, arbitragem, direito do trabalho, enfim, os principais temas do direito, num ciclo de 8 palestras durante essa semana. Gostaria de agradecer o secretário-geral Adriano Scalzaretto, que trabalhou muito na organização dessa semana jurídica. Desde o início do ano, vem pensando nos temas, organizando, e aí a gente teve dificuldade, né, por conta do período que a gente está atravessando da pandemia. A ideia é que a gente conseguisse fazer essa semana na nossa casa nova, na nova casa do advogado de Pinheiros, que a gente vai ter um auditório do tamanho que Pinheiros merece, da forma que Pinheiros merece, vamos mudar a nossa estrutura, mas por conta da pandemia não foi possível, então ele conseguiu organizar virtual e tenho certeza que vai ter a mesma qualidade, o mesmo sucesso do que se fosse físico, e vamos ver se no ano que vem a gente consegue fazer por meio físico. Agradecer ao Rafael Lira, que teve um empenho enorme durante todo esse período, né? Foram diversas lives, e acho que agora chega um momento muito bacana que a gente conseguiu organizar essa semana jurídica, e sem dúvida nenhuma que, sem todo o know-how, o conhecimento que você adquiriu durante esses períodos de live, não seria possível a gente organizar essas palestras. Cumprimentar a diretoria da OAB Pinheiros na figura do Aloysio Monteiro, que é o nosso secretário adjunto. Aloysio, obrigado pela presença. E cumprimentar também aqui o Dr. Pedro Eucói, ex-presidente da OAB Pinheiros, por 6 anos, 2 mandatos. Trabalhou muito pela nossa subseção, responsável direto pela futura sede, e também ajudou muito a nossa semana jurídica, fazendo diversos convites a palestrantes, discutindo temas e organizando alguns dias aqui da nossa semana jurídica. Muito obrigado, Pedro. Então, queria falar a todos que a OAB Pinheiros está à disposição de vocês, o que vocês precisarem, contem com a gente. E agora eu vou passar a palavra para o moderador, nosso secretário-geral e organizador da Semana Jurídica, doutor Adriano Scalzaretto. Muito obrigado a todos. Obrigado, Paulo. Obrigado pelas palavras. Bom dia a todos. Bom dia, Pedro, Rafael Lira, tantos amigos estão aqui, o Luísio, bastante gente querida. Acho que a gente está numa manhã entre amigos aqui. É uma oportunidade muito relevante para a gente poder receber a professora Helena, uma pessoa por quem tenho profunda admiração, profundo carinho e que dispensa apresentações, mas pela liturgia dos eventos de ordem, ela vai ser apresentada. Então, eu peço desde já a todos licença para cumprir os protocolos iniciais obrigatórios, mas que também é relevante porque vocês vão poder conhecer um pouquinho mais de quem é a nossa palestrante de hoje. A professora Helena Regina Lobo da Costa, ela é formada pela USP, mestre e doutora pela USP, hoje é professora associada de Direito Penal, lá da São Francisco, foi pesquisadora da Universidade de Frankfurt, foi pesquisadora pelo Instituto Max Planck. Ela publicou um livro que é muito caro para o direito ambiental, Proteção Penal Ambiental, foi fruto do seu doutoramento. E nesse livro a gente já podia ver, talvez, os primeiros passos do que ela escreveu na Livre Docência, cujo título é basicamente o que a gente vai tratar hoje. A Livre Docência da professora Helena foi defendida por meio de um trabalho intitulado Direito Penal Econômico e Direito Administrativo Sancionador,
nebis in idem como medida de política sancionadora integrada, né? Ela trata ali da relação entre as duplas incidências no sistema punitivo, seja ele o direito penal, seja ele o direito administrativo sancionador, e é justamente por isso que surgiu a ideia de convidar a professora Helena para o painel de direito ambiental. Este painel ele seria composto também por uma outra palestrante com concentração na área de direito ambiental, que é a professora Patrícia Iglesias, muito querida também, mas por um conflito de agenda relacionado ao trabalho. A Patrícia ela se encontra hoje na presidência da CETESB e ela não pôde comparecer, mas, independente disso, a interdisciplinaridade da professora Helena, pelos trabalhos que a gente acompanha em direito ambiental, supre, evidentemente, a presença de um ambientalista. A gente sabe, pela profundidade do que a gente lê, do que a gente acompanha, que a professora Helena tem um cabedal de conhecimento multidisciplinar muito grande. E essa é a razão pela qual foi feito esse convite e estamos confortáveis com a abordagem que a professora Helena irá fazer. Apenas dando uma introdução para o tema, o direito, muito embora essa questão da dupla incidência no sistema punitivo não seja particular do direito ambiental, a gente verifica isso em outras áreas do direito, mas talvez tenha para mim que o direito ambiental é o campo em que essa multidisciplinariedade se torna mais latente. Se nós pensarmos que qualquer problema ambiental ele vai desencadear, no mínimo, 3 esferas jurisdicionais, então, a partir da Lei de Crimes Ambientais, Lei 9.605 de 98, você vai ter todo o consectário punitivo no âmbito penal, no sistema administrativo sancionador, a partir do decreto 6514 de 2008, em que se prevê as infrações administrativas que, como vocês verão na palestra, elas são absolutamente idênticas às infrações ambientais, então é latente a sobreposição normativa, e também por meio da Lei 7347 de 85, que é a Lei de Ação Civil Públicas, que também acaba desencadeando os inquéritos civis e as ações civis públicas. Então, o problema ambiental ele vai gerar inquéritos policiais, ações penais, vai gerar procedimentos administrativos sancionadores e vai gerar ações civis públicas, inquéritos civis, recomendando aí reparações nas 3 esferas. Então, me parece que o tema do bis in idem e a proibição dele como uma medida de política sancionadora integrada encontra no campo ambiental talvez o terreno mais fecundo que a gente possa discutir. Então, daí a razão pela qual fizemos o convite à professora Helena e ficamos muito contentes por ela ter aceitado. E aí, com isso, com essa breve introdução, eu quero passar a palavra para você, professora, que você fique à vontade para trazer as suas considerações e, ao final, a gente pode fazer um bate-papo, um debate, contando aí com a presença de todos que estão aqui, que também agradeço a presença de vocês. A gente sabe que é uma manhã, mas uma manhã com 43 pessoas só mostra o prestígio que a professora Helena tem no meio acadêmico. Então, muito obrigado e uma boa palestra. Bom dia a todos, a todas. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer muitíssimo ao Dr. Adriano Scalzareto, que me fez o convite, dizer que eu fico muito honrada, muito feliz por poder participar dessa Semana Jurídica da OAB Pinheiros. Eu, além de professora, sou advogada, com muito orgulho, sou apaixonada por essa profissão, então toda vez que eu tenho a oportunidade de unir, como nessa manhã, o meu lado acadêmico com o meu lado da advocacia, eu fico particularmente contente. E o Adriano teceu uma série de elogios, eu já quero, desde logo, falar sobre a parcialidade dele, né? Que foi, inclusive, me orientando no mestrado aí com muito sucesso, aprovado com muitos encômios.
Quero também cumprimentar todos os diretores da OAB Pinheiros, e eu vou fazê-lo na pessoa do nosso ex-presidente, Dr. Pedro Iocói, que desenvolveu muitíssimo aqui a nossa regional, ganhou a importância que ela sempre mereceu, e isso se reflete nas administrações subsequentes. Quero cumprimentar também o nosso secretário, Rafael de Souza Lira, e, sem maiores delongas, já começar aqui a falar um pouquinho sobre o nosso tema. Essa questão, quando a gente vê o título, né, nossa, nebis in idem, entre crime ambiental e infração administrativa, parece uma coisa totalmente sem sentido, uma daquelas propostas acadêmicas que nunca vai ter aplicação na prática. Então, eu queria contar um pouquinho como que eu cheguei a isso, até para talvez dar um pouco mais de concretude a essas ideias. Como o doutor Adriano mencionou, na minha tese de doutorado, eu escrevi sobre crimes ambientais. E quando a gente trabalha com crimes ambientais, é impossível não estudar o direito administrativo, o direito civil, também nessa esfera ambiental, porque é tudo muito relacionado. E eu comecei a verificar, principalmente no âmbito dos outros países que eu examinei, que o Brasil era o único país em que existia uma imposição de sanção administrativa e sanção penal sobre os mesmos fatos. E aquilo começou a me causar um pouco de estranheza. Mas, enfim, quando a gente tem uma tese para escrever, a gente está com a cabeça cheia de coisa, foca na tese, as estranhezas vão ficando para trabalhos futuros. Bom, aí quando eu fui pensar num tema para minha livre docência, eu falei, deixa eu aprofundar um pouquinho nisso e tentar entender um pouco o que acontece, porque aqui no Brasil é algo muito tradicional, já muito consolidado, que a responsabilidade por dano ambiental vai gerar um aspecto no direito civil, no direito administrativo e no direito penal, né? Isso vai decorrer da leitura da nossa Constituição, artigo 225, que prevê exatamente essa estrutura, né, que os autores costumam chamar de responsabilidade tríplice, ali no nosso parágrafo 3º do artigo 225, que é o artigo mais importante sobre meio ambiente na Constituição. Bom, então, isso é algo muito consolidado no Brasil, mas em Portugal não é assim, na Espanha não é assim, na Itália não é assim, na Alemanha não é assim. O que será que tem de tão diferente no nosso sistema? Então, eu resolvi estudar essa questão da possibilidade de impor uma sanção administrativa e uma sanção penal a uma mesma pessoa pelo mesmo fato. E o que eu verifiquei foi que são, de fato, pouquíssimos os países que admitem essa sistemática como a brasileira. E por quê? Porque existe um fundamento para a responsabilidade. A responsabilidade civil, sobretudo em países da nossa tradição de civil law, ela tem uma matriz muito mais indenizatória. É claro que a gente vai ter outras funções também da aplicação do direito civil, né? Os punitive damages, que são muito aplicados nos Estados Unidos, às vezes surgem aqui no Brasil, causam uma imensa discussão entre os civilistas, mas não é nem disso que eu estou falando. Muitas vezes a gente tem alguns aspectos sancionatórios também impostos pela via do direito civil, mas são aspectos muito mais secundários, né? Quando a gente pensa no direito civil em termos prementes, em termos principais, claramente a gente está falando de indenização, de reparação, de composição, né? Então, aquela ideia de tentar retornar à situação anterior ao dano, quando possível, etc. No campo penal, a gente já tem uma lógica completamente diversa. No campo criminal, a gente está falando de castigo, de punição. É verdade que, ao longo do desenvolvimento das teorias de finalidade da pena, o direito penal abandonou a ideia do punir por punir. Então, hoje, eu entendo que eu aplico um mal
para obter algum tipo de prevenção delitiva. Então, essa prevenção pode ser ou por meio de uma prevenção especial positiva, então eu vou reeducar ou educar ou ressocializar ou socializar ou de alguma forma desenvolver o apenado para que ele não volte a cometer crimes. É claro que essa vertente tem toda uma série de questionamentos em razão de uma certa invasão pelo Estado no desenvolvimento da personalidade individual, mas o fato é que essa é uma das vertentes de prevenção que são aceitas hoje, e a gente tem também as vertentes de prevenção geral negativa e positiva, que vão tentar prevenir a prática de novos delitos com relação a toda a sociedade, seja de uma maneira intimidatória, seja de uma maneira positiva, reforçando a vigência de valores, de normas sociais. Muito bem, dentro dessa lógica, por mais que a gente fale em prevenção, ninguém nega que essa prevenção ela é almejada por meio de algo que é um mal, que é um castigo, né? A pena, seja ela multa, prestação de serviço à comunidade, pena privativa de liberdade, ela é um mal. Então, ainda que a gente tenha esse aspecto preventivo, a gente tem claramente esse aspecto de punição, de imposição de um mal. Então, são realmente duas lógicas muito distintas, né? No direito civil eu vou indenizar, eu vou reparar, eu vou recompor. No direito penal eu vou punir, visando a uma prevenção. Bom, e o direito administrativo sancionador? Qual é, afinal de contas, a finalidade desse ramo? O direito administrativo sancionador, ele é relativamente pouco estudado no Brasil. Agora, nos últimos anos, isso vem ganhando mais espaço. Durante muito tempo, ele era tratado como poder de polícia. E quando a gente lia os autores que falavam de poder de polícia, principalmente quem é penalista de formação, como eu, né? Então a gente tem toda uma preocupação com garantias, com limites ao poder do Estado, a gente achava aquilo, nossa, mas o Estado tem um poder, ele pode fazer tudo, ele pode impor obrigações, deveres, ele pode sancionar, e mesmo... Isso mudou também mais recentemente, mas mais antigamente as regras processuais para isso eram muito tênues, muito pouco positivadas. Então, era um âmbito que dava até um pouco de aflição, assim, pelo tamanho do poder que se colocava ali na mão do Estado por meio do direito administrativo. Mas o fato é que, quando a gente começa a ler os autores, os administrativistas, e a refletir sobre o papel de uma sanção administrativa, a gente vê que, claramente, a gente está trabalhando num campo muito mais próximo do direito penal do direito civil. Então, quando o Estado aplica, por exemplo, multa de trânsito, que é claramente um aspecto de direito administrativo sancionador, para que isso é feito? Bom, punir a pessoa para que ela aprenda que aquilo não pode ser feito, mas também para que toda a sociedade, seja por meio de intimidação, seja por meio de uma confirmação de que a norma continua vigente, não venha a praticar aquela infração de trânsito. Então, a gente vê uma estrutura muito semelhante. E isso colocando à prova em quase todos os ramos do direito administrativo sancionador. Então, agora aqui no nosso objeto, no direito ambiental, a gente tem exatamente a mesma estrutura. Quando o órgão ambiental, seja a CETESB, seja o Instituto Chico Mendes, não importa o órgão e muito menos o fundamento, mas a estrutura é a mesma, né? A gente vê que existe uma imposição de uma sanção, pode ser uma multa, pode ser uma suspensão de atividades, mas essa sanção tem uma finalidade preventiva. Então, se essa é a estrutura, a gente já percebe que existe uma sobreposição muito grande entre finalidades da pena e finalidades da sanção administrativa. Bom, se existe essa sobreposição,
será que os mecanismos que cada ramo do direito consegue usar são muito diferentes? Então, essa foi uma outra pergunta que eu comecei a tentar responder. Então, quando a gente olha o direito penal, a primeira ideia que vem é a questão da pena privativa de liberdade. Mas hoje, dada a composição da nossa parte geral, mas também a introdução de uma série de mecanismos de acordos no âmbito do processo penal, o que a gente vê é que crimes praticados sem violência ou grave ameaça, com penas de até 4 anos por pessoas que não sejam reincidentes, em regra, vão levar à realização, à aplicação de penas não privativas de liberdade. E agora, com a introdução do acordo de não persecução penal, que prevê que crimes sem violência ou grave ameaça, também com relação a pessoas não reincidentes, tem ali alguns outros critérios, mas com crimes que tenham pena mínima de 4 anos, vão dar ensejo a esse acordo, a gente vê que a Lei 9.605 inteira fica dentro da égide dessas hipóteses. Então, ou eu posso aplicar a pena substitutiva, né, a pena restritiva de direitos, ou atualmente o acordo de não persecução penal, isso sem mencionar a suspensão condicional do processo e a transação. Então, o que isso quer dizer? Que na grande maioria dos casos, é claro que eu vou ter hipóteses de concursos de delitos, eu vou ter hipóteses de agentes ou omitentes reincidentes, mas na grande maioria dos casos, o direito penal não vai atuar por meio da prisão. Ele vai atuar por meio dessas outras sanções não prisionais, não privativas de liberdade. O que, a meu ver, é exclusivo do direito penal, só o direito penal poderia aplicar. Aquelas sanções que recaem propriamente sobre o corpo do condenado. Então, não apenas a pena privativa de liberdade, independentemente do regime, mas também as penas de prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas. Porque essas penas também impõem que o condenado pessoalmente, em determinados horários, pratique certas atividades estabelecidas, em princípio, pelo poder público. A gente sabe que, pelo menos aqui em São Paulo, existe uma pequena margem de escolha com relação ao local da cidade, etc., mas a verdade é que existe uma imposição por parte do Estado, é pena, né? Existe essa imposição do que vai ser feito, a que horas vai ser feito, isso tem que ser feito pessoalmente pelo corpo, né, digamos assim, do condenado. Então, me parece que essas são as duas espécies de sanções que são exclusivas do direito penal. Nenhum outro ramo do direito teria legitimidade para sua imposição. Mas com relação a todas as demais sanções, a gente percebe que existe também uma sobreposição. Porque quando a gente examina o direito administrativo sancionador, as sanções que podem ser impostas por meio desse ramo do direito também são muito semelhantes. Eu diria até que são idênticas àquelas que podem ser impostas pelo direito penal, com exceção dessas duas, da prisão e da prestação de serviços à comunidade. Então, é muito importante destacar que o direito administrativo sancionador, ele pode até mesmo encerrar as atividades de uma empresa, né? Quando ele determina a suspensão das atividades, isso, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, depende, pode ser imposto pelo órgão ambiental, mas vai depender de uma ratificação pelo secretário e, em alguns casos, pelo próprio governador, mas até mesmo isso pode ser passível de imposição. Então, o que a gente percebe é que existe essa enorme sobreposição de finalidades e essa sobreposição de instrumentos. Então, já dá para tirar uma primeira conclusão. O direito civil atua sob uma lógica e uma natureza distinta, que não se confunde, em alguns momentos existam pontes com a lógica e a natureza típicas do direito penal e do direito administrativo sancionador.
Por outro lado, direito administrativo sancionador e direito penal são extremamente próximos, seja no que se refere à sua finalidade, à sua função dentro do ordenamento, seja no que se refere aos mecanismos de que eles dispõem para o atingimento dessa função. Bom, surge então uma outra questão, que é a seguinte: será que, à luz dos princípios constitucionais, o nosso ordenamento pode permitir a imposição de duplo sancionamento ou até mesmo de múltiplo sancionamento? Ou será que é preciso haver um só sancionamento por conduta, por pessoa, como acontece na grande maioria dos países, como eu disse, que foi o início ali da minha pesquisa, quando eu vi tantos países trabalhando de forma diferente da que o Brasil trabalha. Bom, e aí o que a gente verifica é que quando a gente fala em sanção, e sanção é algo, portanto, que pertence tanto ao penal quanto ao direito administrativo sancionador, quando a gente fala de sanção, a gente está falando de relativização ou até mesmo de lesão a direitos fundamentais por parte do Estado. A diferença é que essa lesão, essa relativização, é legitimada pelo direito. Então, é uma relativização, é uma lesão lícita. Agora, como se dá esse processo de legitimação pelo direito? Toda vez que a gente fala em relativização de direitos fundamentais, a gente sabe que existe todo um regime jurídico que precisa incidir nesse campo. Então, basta a gente mencionar, por exemplo, as relativizações previstas na Constituição aos direitos à intimidade e à privacidade, né? Eu posso fazer essas relativizações? Claro que posso, mas em hipóteses muito específicas. Então, quebra de sigilo bancário, por exemplo. Eu preciso ter decisão judicial, nós vimos aí os nossos tribunais discutindo o que é a quebra de sigilo bancário e o que não é com relação às atuações do COAF, a troca de informações entre autoridades. Então, essas relativizações, elas sempre precisam ter uma previsão normativa clara que dê limites ao Estado, porque não só a gente está protegendo no outro prato da balança a liberdade, que deve ter sempre no nosso modelo de Estado um peso importante, mas também para limitar o poder do Estado, que sem as limitações tende ao abuso, né? E esse abuso é facilmente verificável em diversos países e mesmo ao longo da nossa história brasileira, né? O uso do direito penal contra opositores políticos, contra grupos minoritários, contra grupos alvo de preconceito. Então, a ideia é exatamente limitar ao máximo o poder desse Estado. Nessa linha, um dos limitadores mais poderosos, digamos assim, que o nosso sistema jurídico, não só o nosso, né? O sistema jurídico do mundo, de uma forma geral, a gente tem uma grande herança aqui, especialmente da França, um dos mecanismos mais fortes dessa limitação é, então, o princípio da proporcionalidade. E o princípio da proporcionalidade vai exigir, vamos falar ainda de uma forma mais geral, um equilíbrio, uma adequação no uso desses mecanismos por parte do Estado. Agora, é interessante porque a proporcionalidade, ela é sempre uma relação entre duas coisas, né? Eu nunca consigo estabelecer a proporcionalidade de forma vazia. É sempre olhar duas situações e as colocar e as estabelecer numa relação, e essa relação, os critérios para análise dessa relação aqui são dados pelo princípio da proporcionalidade. Então, o que vai ser necessário verificar aqui é se o uso de duas sanções ou de múltiplas sanções, e eu vou abrir aqui um parênteses sobre essa questão das múltiplas sanções, pelo seguinte: no direito ambiental, durante muito tempo, a gente teve
muita discussão com relação a essas múltiplas sanções. Por quê? Eu não tinha, especialmente no campo do licenciamento ambiental, eu não tinha claramente estabelecido quem seria o órgão competente para o licenciamento. Dado que a nossa Constituição estabelece uma competência comum, né, que foi algo até muito elogiado, porque a ideia é distribuir as competências em todos os entes da federação para que todos eles possam proteger o meio ambiente, mas o problema é que quando isso acontece, pode ocorrer de um órgão municipal, um órgão estadual e um órgão federal, ou 2 a 2, se entenderem competentes pelo licenciamento de uma mesma atividade. E, especificamente aqui no estado de São Paulo, que eu conheço um pouco melhor, a gente tinha, inclusive, problemas de secretarias estaduais diferentes, ou seja, dentro do próprio governo do estado, a gente tinha órgãos distintos se dizendo competentes pelo licenciamento de certas atividades. Em regra, quem era competente pelo licenciamento podia depois fazer a fiscalização e, eventualmente, impor sanções. Então, nós tínhamos efetivamente a possibilidade de aplicação de múltiplas sanções, né? A sanção penal, uma multa vinda de um órgão estadual, uma multa vinda de um órgão municipal. Isso, na esfera ambiental, foi um pouco, não completamente, mas foi quase resolvido a partir do momento em que se organizou por lei quem deveria ser o competente pelo licenciamento e se estabeleceu que só poderia multar a atividade, né, e fazer a fiscalização aquele órgão competente pelo licenciamento. Mas isso continua acontecendo em vários outros âmbitos. E eu acho que o âmbito hoje mais claro é o da corrupção. Quando eu tenho uma possível corrupção, eu vou ter a incidência do direito penal, a incidência, em muitos casos, da lei a chamada lei da empresa limpa, né? Que vai estabelecer sanção à pessoa jurídica, mas muitas vezes pelos mesmos fatos tratados pelo direito penal com relação a pessoas físicas. A gente vai ter a incidência da lei de improbidade administrativa, lembrando que a lei da empresa limpa, ela vai trazer duas modalidades distintas de responsabilidade, né? Que ela chama de responsabilidade judicial e responsabilidade administrativa, e a própria lei diz que as duas podem ser aplicadas concomitantemente. Então, eu tenho essa lei, o penal, a lei de improbidade administrativa e também as sanções impostas pelo Tribunal de Contas, que agora a gente está vendo até toda essa discussão se eles podem, né, se os tribunais de contas podem ou não bloquear patrimônio, ou se isso seria uma matéria de reserva judicial. Mas a gente vê, então, várias esferas sancionatórias atuando exatamente com relação ao mesmo fato. Mas, então, voltando agora um pouquinho à questão da proporcionalidade, eu disse para vocês que esse é um dos mais importantes mecanismos para a delimitação do poder do Estado. Por quê? Porque ele vai exigir que o Estado atue com moderação, especialmente no campo punitivo, no campo sancionatório. Então, dentre as muitas possíveis soluções para uma questão, o Estado precisa escolher aquela que atinja o menos possível os direitos fundamentais para chegar àquele objetivo buscado. Então, exatamente por conta dessa estrutura que a gente começa a examinar se a imposição de duas sanções subsiste, se isso consegue passar, se essa ideia consegue passar pelo filtro da proporcionalidade. E o que acontece? Quando a gente percebe que os instrumentos à disposição, seja do direito administrativo sancionador, seja do direito penal, são
quase os mesmos, né, com aquela exceção da prisão e da prestação de serviço à comunidade, a gente percebe que não existe uma proporcionalidade em se utilizar as duas sanções, tanto a administrativa quanto a penal, com relação a um mesmo fato. Por quê? Vamos trabalhar com a pena de multa, porque ela é a que permite o exame mais claro dessa situação. Se o penal aplicaria uma multa X e o administrativo uma multa Y, por que não trabalhar com um ramo só, impondo uma multa X mais Y, se essa multa X mais Y for proporcional ao fato? Isso não só produz uma menor interferência nos direitos fundamentais do administrado, porque ele não vai ter que responder a dois processos, e o processo, principalmente o processo penal, já é uma pena em si próprio, mas também, sob o ponto de vista do Estado, eu vou ter um gasto público muito menor na imposição dessas sanções, e a sanção vai ter a mesma carga, a mesma força para cumprir a sua função. Então, nessa linha, convencida de que o princípio da proporcionalidade impõe que a sanção seja única, e eu não estou dizendo que ela seja administrativa ou que ela seja penal, que ela seja única. E aí, em cada caso, a gente vai precisar ver o que é mais adequado, se é o penal ou se é o administrativo. Mas o que não parece fazer sentido, à luz do princípio da proporcionalidade, é a imposição de ambas. Convencida, então, dessa ideia, eu voltei lá ao campo do direito comparado e também olhei o direito internacional, o direito comunitário europeu, para entender por que nesses âmbitos se aplica apenas uma das sanções. E nesses outros ordenamentos, e nesses outros, fica bastante claro que se existe um aparato sancionatório, isso é muito interessante na jurisprudência dos tribunais internacionais e comunitários. Se eu tenho um aparato que possa ser descrito como sancionatório, como punitivo, não importa qual o rótulo que o Estado dê a ele, não deve haver dupla imposição de sanções. Isso fica bastante claro, seja na Corte Europeia de Direitos Humanos, no Tribunal Europeu, na nossa Corte Interamericana de Direitos Humanos, muito embora a gente não tenha um precedente específico entre direito administrativo, claramente, mas a gente tem precedentes entre direito penal e um direito disciplinar militar, e a Corte fala claramente que se a sanção, que não é chamada de penal pelo Estado e por não ser considerada penal, seria aplicada em conjunto com uma sanção penal, mas se essa sanção tem um caráter de punição, incide o princípio do ne bis in idem, por conta dessa ideia de proporcionalidade. Existem alguns autores, e aqui eu cito até uma autora brasileira, que é a professora Kate Saboia, que defendem que o principal fundamento para afastar essa dupla imposição é o princípio da dignidade humana, que haveria uma violação na dignidade a partir da imposição dessas duas sanções. Eu não concordo com essa via, porque eu trabalho com um conceito de princípio da dignidade humana, porque, a meu ver, a dignidade humana é uma norma de dupla natureza. Ela tem uma natureza de postulado normativo, ou seja, ela é uma metanorma que auxilia na interpretação de outras normas, especialmente no campo dos direitos fundamentais, e tem também a natureza de princípio. E como princípio, na minha concepção, a dignidade humana tem uma conceituação muito limitada, porque se ela for muito ampla, ela acaba perdendo a sua força normativa. Então, por conta disso, eu não concordo com essa linha, mas, na verdade, a gente chega à mesma conclusão por caminhos diferentes. Mas, em alguns casos de tribunais internacionais, a gente vê também essa argumentação usando-se a ideia de dignidade humana.
E o fato é que essa matéria ganhou ainda mais impulso, sobretudo no espaço europeu, a partir de algumas decisões tomadas aí nos últimos 6, 7 anos, que reforçaram essa impossibilidade do bis in idem. Uma delas se referiu ao ordenamento italiano. A Itália sempre trabalhou com essa separação, então ou aplicava penal ou aplicava sanção administrativa, mas em um determinado momento se estabeleceu que para o crime de insider trading, especificamente, eu poderia ter tanto a sanção penal quanto a sanção administrativa. E essa nova regulação foi submetida à Corte Europeia de Direitos Humanos, que afirmou pela impossibilidade de imposição dupla, mantendo então essa linha de que eu posso impor ou uma sanção penal ou uma sanção administrativa pelo mesmo fato. E um país que era exceção nessa linha de pensamento, que era a França, também teve decisão do Conselho de Estado no sentido de que não poderia haver imposição de pena e sanção administrativa com relação ao mesmo fato. Então, tudo isso nos mostra que o nosso sistema brasileiro é o que está fora da curva, é o que desafia a lógica, que desafia o sistema e, sobretudo, não impõe limites razoáveis proporcionais ao Estado para a relativização de direitos fundamentais. Não me parece fazer nenhum sentido dizer que o Estado não pode aplicar 2 penas por um mesmo fato, mas ele pode aplicar uma pena e 2, 3, 4, 5 sanções administrativas com relação ao mesmo fato. Isso na área de corrupção está ficando muito grave. Então, me parece que a única saída para resolver essa confusão sistemática que se criou, e de novo eu vou me valer aqui da questão da corrupção, mas isso acontece também no direito ambiental. A gente viu na semana passada ou retrasada o ministro Dias Toffoli ter que chamar órgãos para firmarem um convênio no âmbito federal para que os acordos de leniência façam algum sentido. Isso porque ele trabalhou só em uma esfera federativa. E a gente sabe que isso não resolve todos os problemas. E ele trabalhou só no campo não penal, que também não resolve todos os problemas. Mas o que a gente tem visto é uma enorme perplexidade. Alguns casos, até mesmo, em que uma ação penal não é recebida ou um inquérito policial é arquivado, e logo na sequência propõe-se uma ação civil de improbidade administrativa e se pede exatamente o mesmo bloqueio de bens que havia sido negado na esfera penal. Então, são questões que cada vez mais estão se tornando gritantes no nosso sistema. Então, nós precisamos ter uma estrutura de solução. Essas estruturas, elas já existem, a gente não precisa criar nada novo. Existem estruturas já muito bem testadas em ordenamentos jurídicos que têm semelhanças grandes com o nosso. Especialmente na Espanha, já se estabeleceram os critérios, esses critérios já foram inclusive validados pela Corte Constitucional, no sentido de que, para identificar esse bis in idem, eu vou precisar olhar se os fatos são idênticos, se a sanção é imposta ou não à mesma pessoa e se o fundamento jurídico é o mesmo. E aqui tem 2 pontos bem interessantes. O primeiro deles, a questão da pessoa sancionada. Essa lógica de adoção do princípio do ne bis in idem, que eu diria até que é regra, não é princípio, mas essa é uma outra discussão, do ne bis in idem entre administrativo e penal, permite com tranquilidade que se use o penal para uma pessoa física e o administrativo para a pessoa jurídica, resolvendo, inclusive, toda uma série de problemas que, apesar dos muitos anos de aplicação da 9.605, a gente continua tendo no que se refere à responsabilidade penal da pessoa jurídica.
E outro ponto, que é a questão do fundamento jurídico, quando a gente fala em fundamento jurídico, a gente não está se referindo ao artigo de lei. Ah, não, mas é que o fundamento da responsabilidade penal é a Lei 9.605, ao passo que o fundamento da responsabilidade administrativa é o decreto. Não, não é isso. O fundamento é exatamente essa ideia da natureza. Então, se o meu fundamento é sancionatório, é punitivo para prevenir, eu vou ter sim um bis in idem. Agora, se o meu fundamento for indenizar, recompor, aí eu posso sim aplicar essa natureza indenizatória juntamente com a natureza punitiva, porque aí eu não tenho um duplo fundamento, uma repetição de fundamentos. Então, diante disso, me parece que nós temos uma grande tarefa, sobretudo no campo legislativo, de buscar organizar melhor esse sistema. Essa organização é fundamental, não só, como a gente viu, em termos de proteção do administrado, né? E aqui eu estou me referindo também ao suspeito, ao investigado, ao réu, ao condenado, mas também sob o ponto de vista estatal. Não é possível que um mesmo Estado tenha que empregar meios em 2, 3, 4, 5 procedimentos para investigar exatamente os mesmos fatos. Ouvir a mesma testemunha 3, 4, 5 vezes, lembrando que no procedimento penal, em geral, ela é ouvida pelo menos 2 vezes, só no âmbito penal, né, na fase de inquérito e no processo. Repetir prova técnica, porque o direito penal não pode se satisfazer em crimes que deixam vestígios, né, pela exigência do Código de Processo Penal, ele não pode se satisfazer com o auto de infração e o relatório da autoridade administrativa. Eu preciso ter perícia feita pelo órgão técnico da polícia, porque é isso que o nosso processo exige. Então, eu tenho uma série de repetições de procedimentos, repetições de prova técnica. Quando existe colaboração, parece que a coisa piora, porque a colaboração consiste em trocar cópias, e aí os procedimentos ficam cada vez maiores, mas nunca se deixa de repetir uma produção de prova por conta da lógica de cada um dos seus sistemas. Então, é um gasto de dinheiro público absolutamente desproporcional e injustificado, ao passo que nós poderíamos, fortalecendo as garantias do direito administrativo, para que isso não vire uma burla de etiquetas. Então, eu preciso ter agências com mais independência, né? Lógico que eu não posso ter o chefe do Poder Executivo se imiscuindo nas decisões desse órgão administrativo, mas se eu tiver esse fortalecimento, eu consigo ter uma resposta normativa forte, que vai ter um peso comunicacional também relevante, e, evidentemente, esse fortalecimento não é um fortalecimento só no âmbito das garantias, eu preciso fortalecer a instituição também no campo da execução, né? Quando a gente vê a quantidade de multas aplicadas pelo IBAMA que são cobradas ou executadas ou efetivamente pagas, a gente vê que não há nenhuma efetividade naquela aplicação. Então, a gente precisa ter esse fortalecimento, mas dessa forma a gente consegue desonerar um pouco os dois sistemas, criar algo mais coerente, com uma aplicação mais lógica e mais respeitadora do regime jurídico necessário à intervenção em direitos fundamentais. Então, enfim, essa foi a proposta que eu fiz nesse trabalho, que eu sei que é uma proposta que parece utópica, mas Galeano já dizia que a utopia serve para a gente continuar caminhando, para a gente caminhar pelo menos no sentido correto, e eu fiquei muito feliz quando eu vi esse ano o ministro Gilmar Mendes proferir uma liminar num caso em que havia essa discussão sobre ação penal e ação de improbidade administrativa, vinculando as duas questões e, inclusive, citando meu trabalho como fundamento. Então, como eu disse no começo, parece uma ideia maluca, teórica, daquelas que não vai ter aplicação nunca no nosso sistema, mas eu acho que algumas sementinhas têm sido
plantadas. Esse trabalho da professora Kate Saboia também é um trabalho muito interessante, em que ela defende essa vinculação por caminhos, por fundamentações distintas, mas o resultado é o mesmo. E eu acho que cada vez mais, diante dessas perplexidades que a nossa realidade jurídica vem nos impondo, nós vamos ter que nos deparar com esse problema e tentar resolvê-lo. Então, enfim, era isso que eu queria falar inicialmente. Fico aqui à disposição para o debate. E se eu chegar lá, os caras também. Obrigado, professora. Sua palestra foi brilhante, como sempre, e nada enfadonha, e muito embora os conceitos sejam profundos. Então, é particular da sua didática, e a gente, quem conhece sabe. Então, parabéns. Fica agradecido por essa brilhante explanação. Parabéns também pela referência ao caso em concreto. De fato, o tema ele é relevante, resolve diversos casos. Eu acho que aqui eu vejo vários penalistas aqui assistindo a sua explanação. Eu tenho certeza que vão buscar o conteúdo do trabalho para aplicação em casos práticos, né? Eu queria abrir agora para perguntas. Então, quem tiver dúvidas, se quiser fazer as perguntas pelo chat, ou quiser, enfim, fazer a pergunta verbalmente, acho que dá para levantar a mão, né, Lira? Ou, enfim, acionar aqui pelo chat. E eu vou inaugurar, eu tenho duas questões, professora Helena. A primeira delas você acha que... Como se resolver a questão da competência concorrente, né? Isso relacionado à área ambiental. A gente tem uma competência constitucional concorrente. Seria, então, a sua proposta uma forma de limitar essa competência concorrente ou reservar essa competência concorrente para âmbito civil, excetuando, então, âmbito administrativo e penal? Então, seria essa a primeira dúvida que eu tenho. E a segunda dúvida é um pedacinho, acho que do seu tema aqui, é a distinção entre o que é o ilícito penal e o ilícito administrativo. Me parece extremamente relevante essa distinção, porque em âmbito ambiental, como nós estamos tratando aqui, a gente tem, evidentemente, infrações administrativas e tipos penais idênticos. Muitas dessas infrações administrativas, meras desobediências administrativas. Então, se a gente pegar lá no artigo 34, salvo engano, da Lei 9.605, que proíbe a pesca em desacordo com a normativa competente. Então, a gente percebe nitidamente diversos tipos penais idênticos aos tipos administrativos, que se valem aí de uma desobediência a essas normas administrativas. E para quem atua na área penal e na área ambiental, distinguir essas duas infrações muitas vezes é difícil. Se busca aí um critério de lesividade, talvez como um referencial dogmático para estabelecimento dessa distinção, mas também o critério de lesividade é sempre algo difícil de se trabalhar, né? Então, fica essas duas perguntas. Eu queria iniciar esse debate a partir delas, então. Muito boas as perguntas, Adriano. São perguntas bem fundamentais nesse âmbito. O grande problema da competência com relação ao meio ambiente na nossa Constituição é que ela não é uma competência concorrente. Na competência concorrente, a gente tem um estabelecimento da ideia de que a União legislando, os estados e municípios podem legislar de forma residual e em harmonia com a União, né? Na competência comum, que é o que a Constituição estabeleceu, na verdade, todos os entes federativos podem legislar. Eu não tenho, digamos, essa organização trazida pela ideia de competência concorrente, tá? Isso até foi muito discutido pelo Supremo Tribunal Federal nessa questão agora da pandemia, né? A competência para estabelecer regras com relação a medidas preventivas quanto ao coronavírus.
Então, a ideia não seria exatamente limitar essas competências, porque a competência constitucional é comum. Na verdade, o que a gente estaria fazendo é uma organização dessas competências. Eu até mencionei a questão do sancionamento administrativo, né, que a gente teve em 2011, a Lei Complementar 140, que trouxe essa organização. E a lei se refere a uma cooperação. Então, a gente não está ferindo a competência comum, a gente está criando uma cooperação dentro dessa ideia de competência comum, exatamente para conseguir uma maior efetividade de proteção ao meio ambiente, que é o que a Constituição buscou ao estabelecer a competência comum. Então, me parece que é contraproducente a competência comum estabelecer ou permitir o estabelecimento de regras que, no fim, vão levar a toda uma discussão jurídica que acaba atrapalhando em vez de fomentar a proteção ao meio ambiente. Então, eu não vejo um problema constitucional com relação a isso. Eu acho que isso tem que ser feito por meio de lei, né? No caso das sanções administrativas, isso foi feito, inclusive, por meio de lei complementar, né? Não pode ser uma lei ordinária, mas me parece que isso pode ser feito, sim, de forma legislativa. Agora, com relação à questão da diferenciação entre ilícito penal e ilícito administrativo, eu acho que o problema é bem mais complicado, porque, a meu ver, não existe uma distinção ontológica, né? Existem livros e mais livros escritos sobre esse tema na Espanha, na Itália, Aqui no Brasil também, o professor Miguel Reale Júnior, por exemplo, já explorou bastante essa matéria. E o fato é que não dá para a gente estabelecer uma diferença ontológica. Eu vejo um fato acontecer e eu sei se ele é penal ou ele é administrativo. Essa diferença necessariamente é normativa, porque se a gente está falando de infração é um conceito estabelecido por meio de norma, especialmente nesses campos sancionatórios, eu só consigo fazer essa diferenciação no campo normativo. E aí, nesse campo, eu vou ter dois vetores. Os vetores orientadores da atividade legislativa. Então, a questão do princípio da ofensividade é um deles. Se eu não tenho lesão ou colocação em perigo relevante de um bem jurídico de dignidade penal, eu já não posso usar o direito penal. Então, necessariamente, nesses casos, a indicação é para que a política legislativa se direcione ao direito administrativo sancionador. Então, todas essas situações de mera desobediência poderiam entrar nessa lógica, tá? Eu, particularmente, tenho algumas dúvidas com relação à desobediência reiterada. Então, aquele administrado que reiteradamente desobedece às determinações do órgão administrativo, determinações que tenham sido pessoalmente comunicadas, que tenham amparo em lei, etc., e ele simplesmente não se deixa, não direciona o seu comportamento a norma, muito embora já tenha recebido sanções administrativas anteriores, me parece que talvez aqui a gente tenha um campo para aplicação de sanção penal, tá? Mas essas questões de mera desobediência, para mim, é muito claro que deveriam ficar no campo do direito administrativo sancionador. No penal, eu preciso ter essa exigência de lesão, colocação em perigo. Mas mesmo assim, se num caso de lesão ou colocação em perigo de um bem jurídico, a tutela administrativa for mais efetiva, porque ela é mais ágil, porque ela impõe a mesma sanção que seria imposta pela via penal, porque essa sanção está sendo efetivamente executada, nada impede, pelo contrário, o princípio da subsidiariedade vai dizer que eu só posso impor a pena se não houver um meio tão eficiente ou mais eficiente que a sanção penal. Então, esse é o primeiro vertente, a primeira vertente. A segunda é a própria escolha legislativa, né? Como
tirando esses dois grandes grupos de casos que necessariamente tem que ficar no direito administrativo e esse grupo que permite o uso, seja do penal, seja do administrativo, o que a gente percebe é que tem um campo de escolha discricionária, que não significa arbitrária, mas discricionária do legislador. Então, é algo que, a meu ver, a gente não conseguiria construir pela jurisprudência. Por isso que a minha proposta é de trabalhar com uma ideia de política sancionadora integrada. Então, parar de falar em política criminal e começar a falar em política sancionadora, que aí abrange tanto os mecanismos penais quanto os administradores, e pensar os administrativos, desculpem, e pensar esses mecanismos de forma integrada. Então, o que vai funcionar melhor nessa situação? E sempre nessa lógica de ou um ou outro, e não de ambos, porque a gente viu que essa lógica de aplicar ambos é a pior lógica possível, seja sob o ponto de vista da proporcionalidade, seja sob o ponto de vista da eficiência do uso dos bens e meios públicos. Não sei se ficou claro. Respondeu sim, ficou claro. Acho que o Paulo tem uma dúvida, mas antes de eu passar, Paulo, só para eu pegar um gancho se Vossa Excelência me permite, pegando um gancho no final da sua fala agora, Helena, como se refutaria, então, pensando aqui em uma argumentação por parte do órgão acusatório, como se refutaria um argumento baseado em princípio de obrigatoriedade e assim por diante, né? Porque, enfim, entendo a sua colocação enquanto política, na propositura de política, mas e esses entraves, que são entraves que a gente sabe que eles se baseiam bastante nesses princípios para refutar propostas mais progressistas como essa? Olha, Adriano, eu não sou processualista, tá? Você sabe que lá na faculdade a gente tem, diferentemente de muitas instituições, o processo penal e o penal não caminham juntos, né? Então, talvez os meus colegas processualistas achem um absurdo eu dizer isso, mas eu entendo que hoje quase não existe mais princípio da obrigatoriedade. A partir do momento em que a gente introduziu transação, suspensão condicional do processo, acordo de não persecução penal, colaboração premiada, não existe mais esse princípio de forma íntegra, né? Então, eu não vejo problema algum. Mas, de novo, eu acredito que para efetivamente reorganizar o sistema, a gente precisaria de um trabalho legislativo. O que nós, como advogados, podemos fazer é, nesses casos de desproporcionalidade manifesta, no caso concreto, levantar essa tese, né? Então, por exemplo, olha, eu fui condenado penalmente por uma pena grave, que também impôs uma série de consequências da condenação. Não faz sentido eu ter que pagar ainda uma multa administrativa, tem um bis in idem aqui. Eu sei que é difícil fazer essa argumentação no caso concreto, porque, em geral, a multa administrativa é imposta muito antes da penal. Mas uma coisa que tem precedente na jurisprudência dos países europeus e, inclusive, nos tribunais internacionais, é a questão do desconto. Então, olha, você me condenou a multa penal, mas eu já paguei uma multa administrativa no valor de tanto. E a gente vê, em alguns poucos casos, essa lógica ser aplicada. Eu já vi num caso de cartel esse desconto porque a empresa já tinha pagado uma multa perante o CAD. Então, acho que a gente, como advogado, consegue, de uma forma mais pulverizada, contribuir para essa discussão nesses casos concretos. Mas a gente nunca vai conseguir promover a organização de um sistema que está tão desorganizado por meio do nosso trabalho. E eu estou dizendo que a gente vai promover porque eu acredito muito, quem me falou isso foi o professor Miguel Reale Júnior, e eu aderi a essa tese, eu acredito que quem muda a jurisprudência é o advogado, não é o juiz, não é o desembargador. Advogado que vai lá e leva a tese, né? Claro, o promotor também pode fazer isso, o defensor tal, mas nós, como advogados, temos essa possibilidade, né? Se a gente não inovar em tese, quem que vai?
Vai ser o juiz sempre de ofício que vai trazer uma tese nova? Não. Então, eu acho que a gente tem um poder, sim, de forma mais pulverizada nesses casos concretos, de tentar começar a levantar esses pontos. Mas, idealmente, para a gente efetivamente ter uma organização desse sistema de forma legítima, a gente precisaria de uma ampla reforma legislativa. Perfeito. Obrigado. Paulo, você tinha alguma dúvida? Obrigado, Adriano. Fique à vontade, eu só coloquei aqui no chat para que eu faça a pergunta quando for necessário. O senhor pode continuar com a mediação como desejar. Obrigado. Bom, primeiro, Helena, parabéns. Estou recebendo muitas mensagens aqui elogiando a palestra, de pessoas que estão acompanhando. O tema realmente muito bem colocado. E, na minha opinião, eu entendo que não é utópico, né? A gente precisaria realmente de uma regulação como essa para garantir segurança jurídica, sobretudo, né? Acho que a pessoa que está participando de um processo, na figura de réu, principalmente, ela precisa saber exatamente a que risco que ela está exposto, né? Quantos processos ela vai sofrer, ela precisa ter alguma forma de imaginar qual é a repercussão na esfera pessoal dela do ilícito que eventualmente ela cometeu. E hoje me parece que a gente não tem essa certeza em diversas áreas, né? Você colocou muito bem ambiental, na área de corrupção, consumidor também é uma área muito problemática, né? Acaba esbarrando em algumas questões parecidas com as que foram colocadas. E o Adriano, de certa forma, passou nas duas perguntas que eu ia colocar. Uma era para falar da competência concorrente, que acho que já foi bem esclarecida, e a outra era para tratar também da característica da sanção, quando a gente considera a multa especificamente, né? Então, uma multa administrativa e uma multa na ação civil pública, que aí seria mais na área civil, que você colocou bem que não seria muito objeto aqui da exposição de hoje, mas são temas que acabam, né, sendo correlatos. Então, se eu tenho um processo administrativo por supressão de vegetação, por exemplo, e aí eu estou sofrendo um procedimento administrativo do ICMBio, o Ministério Público inicia uma ação civil pública pela mesma ocorrência. E aí eu teria o pagamento de uma quantia na ação civil e um pagamento de uma quantia no âmbito administrativo. E aí você colocou até essa questão, eu não conhecia, né, de um caso específico que houve o desconto no CAD, me pareceu muito interessante, porque, eu, de certa forma, eu sempre pensei que isso seria uma hipótese de bis in idem, você está pagando duas vezes pela mesma infração. E aí, para complementar um pouco, que já foi discutido, se a gente considerar que algumas dessas penalizações têm o dano punitivo atrelado, se a gente aí estaria no nosso ordenamento recepcionando a figura do dano punitivo, que também não existe uma previsão muito clara entre nós. Me parece que quando a gente analisa os requisitos para a fixação da multa, me parece que aí tem embutido algumas questões punitivas, né? Então, eu queria tratar um pouco dos critérios de fixação da multa, se nesse critério de fixação da multa no âmbito administrativo existem aí situações que podem ser já um dano punitivo, e se o nosso sistema recepciona o dano punitivo, seja ele na esfera civil ou na esfera administrativa. Eventualmente, na esfera administrativa, por ter um caráter sancionatório, eventualmente a gente poderia se admitir o pagamento pecuniário com viés punitivo. Mas na esfera civil, por e simples, como o caráter é reparatório, e me parece que isso foi colocado, é meramente reparatório, não punitivo, não caberia a gente pensar numa indenização punitiva aqui, porque aí seria reparar o status quo ante, como foi colocado, o artigo do Código Civil fala que a indenização se mede pela extensão do dano. Então, se existe uma diferenciação de fixação no caráter civil ou no caráter administrativo, se existe conceitos de punibilidade nesse dano, como, por exemplo, fixar uma indenização com base no faturamento da empresa, que a gente vê algumas hipóteses sobre isso. Então, a empresa, o dano ambiental, o mesmo dano ambiental, 2 derramamentos de óleo. Então, a empresa que fatura mais, paga mais do que a empresa que fatura menos. Isso não me parece muito adequado para fixar uma indenização, né? A gente vai entrar no conceito puramente financeiro e não necessariamente do dano em si. Então, eu queria discutir um pouquinho a questão da fixação
da multa e se tem caráter punitivo e se existe diferenciação entre a fixação civil, numa ação civil pública ou numa situação de competência administrativa. Era isso. Muito obrigado. Maravilha. Doutor Paulo Sérgio, muito obrigada pela pergunta. Essa pergunta é super difícil e eu já vou fazer aqui o disclaimer de que eu estou respondendo sob o ponto de vista de alguém que tem formação de penalista, né? Então, o penalista tem um olhar diferenciado sobre essas questões. Mas o que me parece? No direito civil, eu vou trabalhar com reparação de dano. Na verdade, no campo ambiental, eu precisaria dar prioridade à recomposição, né? Isso é a parte mais importante. Mas, em alguns casos, não é possível recompor. Se eu exterminei um animal em extinção, não tem como recompor. Então, nesses casos, eu vou reparar ou indenizar. E a indenização, muito embora ela possa ser expressa em pecúnia, não sempre, né? Muitas vezes eu vou entregar coisas, mas enfim, essas coisas podem ser expressas, elas não são pecúnia, mas elas podem ser expressas em pecúnia. Esse valor, enfim, essa expressão precisa corresponder à expressão daquele dano ambiental. É claro que o dano ambiental talvez seja dos mais difíceis de se quantificar, porque quanto vale um jacarandá centenário? Existe um aspecto econômico? Existe. Quanto vale aquela madeira? Mas o dano ambiental é mais do que isso. Existe não só uma questão de relação com o ecossistema. Então, quando eu desmato uma parcela de mata, eu impacto em um ecossistema muito mais amplo do que aquele efetivamente desmatado, né? A gente vê hoje como os impactos ambientais eles são globais, né? Eu desmato a Amazônia e a geleira no Alasca derrete. Mais do que isso, a gente tem uma perda também de aspectos cênicos, né? A beleza, de aspectos de biodiversidade, de aspectos de conhecimentos tradicionais. Então, é difícil quantificar. Mas essa dificuldade não deve levar a uma confusão entre reparação e punição. São coisas diferentes, né? Então, eu posso ter uma discussão dos parâmetros. Mas eu não vou considerar só o valor da madeira, eu tenho que considerar o valor da madeira, a perda de biodiversidade, todas essas coisas sobre as quais a gente falou. Isso não significa punir. Quando eu vou punir, aí eu vou levar em consideração outros vetores. Dentre esses vetores, o mais importante é a reprovabilidade da conduta. Então, esse é o nosso limite penal. Qual é o tamanho da reprovabilidade daquela conduta? E é claro que quando a gente fala em conduta, a gente está falando em ação, mas também no seu resultado. Mas, além desse vetor, eu trabalho também com vetores ligados ao agente. Então, esse agente é reincidente? Esse agente era semi-imputável? Porque eu vou trabalhar esses vetores também para adequar. O Código Penal traz uma série de outras situações que não se aplicam com tanta tranquilidade aqui, mas a questão da paixão, da emoção, da embriaguez, a gente vê que existem modulações dessa questão da culpabilidade. E eu também, como eu estou falando de punição, eu tenho que levar em consideração o quanto essa pessoa vai sentir. E aí, quando eu falo de multa, eu vou pelo critério dos dias multa, que é muito expressivo, né, no nosso Código Penal, que traz essas duas vertentes, eu vou considerar a reprovabilidade do comportamento, mas também a capacidade daquela pessoa, a capacidade econômica daquela pessoa, para que ela sinta aquilo como um castigo do tamanho que o castigo deve ser naquele caso. Então, eu concordo plenamente que a gente não pode pensar
nas questões civis de indenização, reparação, composição, levando em consideração o faturamento da empresa. Agora, existem muitas pontes entre esses dois âmbitos. Hoje em dia é muito comum nas ações penais a gente ter bloqueio do valor provável de indenização do dano e também de um dano moral. E aí, ao mesmo tempo, a ação civil também bloqueia esses mesmos valores. Será que isso não é um bis in idem? Eu estou falando só de cautelares, né? Então, depois, lá na frente, eu vou precisar resolver essas questões todas. E me parece que o processo penal é um processo muito ruim para se fazer isso, porque não só o réu não está preocupado naquele momento em discutir valoração do dano, nexo de causalidade, etc., porque, afinal de contas, ele está se defendendo de uma questão que é muito mais relevante, como o aparato do processo penal não é feito para isso. Então, é evidente que a condenação criminal vai tornar certa a obrigação de reparar, mas a liquidação precisa ser feita, né? Então, a quantificação desse dano precisa ser feita com os parâmetros do direito civil, né? E a gente tem visto até o próprio STF não tem seguido essa linha mais tradicional em alguns casos já, condenando na própria sentença, na própria decisão condenatória, né, caso de ação penal originária, condenando já a reparação do dano e fixando o valor, que é o que me parece um pouco mais complicado. Então, o que eu acho que a gente precisa ter é clareza de conceitos. O que nós estamos fazendo quando nós estamos trabalhando em uma ação civil de reparação por danos ambientais? O que nós estamos fazendo quando nós estamos trabalhando com uma ação de improbidade administrativa? O que o direito almeja numa ação penal e num processo administrativo? Só quando a gente tiver essa clareza, a gente vai conseguir manejar melhor esses instrumentos, e o nosso ordenamento, infelizmente, dá muito pouca clareza sobre isso. Muito bom, muito obrigado. Excelente. Obrigado, Adriano. Paulo tem mestrado na área de direitos difusos, né, Paulo? Acho que daí também a dúvida dele, acho que está bem relacionada à área de concentração de estudo dele, né, Paulo? O direito ambiental é direito coletivo, né? E as questões de defesa da concorrência também é um espectro muito amplo. E a professora Helena fala com tanta facilidade, tanta naturalidade de temas tão complexos e pouco debatidos, né? Que acaba abrindo a nossa cabeça. E é isso mesmo, né? A gente precisa de mais clareza. Acho que o que todo mundo sofre, independente dessa área específica, é de segurança jurídica, né? E aqui os valores são muito altos na parte de reparação pecuniária e do ponto de vista de restrição de liberdade pessoal também, né? É muito pesado e a gente, me parece que não tem segurança. Então a gente precisa lutar muito por isso, né? Já discuti isso com o Pedro já bastante, da gente fazer um seminário sobre segurança jurídica. Esse é um tema. Até para você, a gente não passou por isso, mas as decisões também devem ser super controversas, deve ter decisão para tudo que é lado. A gente também não tem um parâmetro claro de decisão, o que vai acontecer, né? Então, essa multa, esse pagamento do CAD que a professora Helena colocou, que foi descontado, é um caso isolado, faz todo sentido que isso fosse adotado. A gente trabalha muito nessa questão. Existe um caso, 2 casos e não tem, né? Um sistema jurídico que possa dar previsibilidade. Você não sabe nem quantos processos você está sujeito a sofrer. Imagina a pena que vem daí, né? Então, apesar de não ser da área penal especificamente, mas como passa muito pela área coletiva, acho que dá para discutir um pouco e é muito bacana ouvir alguém falar com tanta facilidade desses temas, né? Tanta naturalidade. Muito obrigado e espero que a semana continue em alto nível assim, porque começamos muito bem, professora Helena. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço e eu acho que, na verdade, esse caráter de interdisciplinariedade é o que faz com que essas questões sejam tão pouco estudadas, né? Eu
desde o doutorado, mexo nesses temas mais interdisciplinares e já diversas vezes fui alertada por professores do direito administrativo, direito civil, até a doutora Patrícia, que o Adriano mencionou, a professora Patrícia já me avisou, porque, de fato, a gente fala bobagem quando a gente vai para esses outros campos, mas a gente precisa ter também um pouco de cara de pau para ir falar ou entender um pouco como que é a lógica nesses outros setores, porque senão esses pontos de toque entre distintas matérias acabam sendo realmente exatamente isso que você mencionou, né? O campo onde só versa a insegurança jurídica. Me parece que a gente já encontra iniciativas nesse sentido, né? Que quando a professora Helena coloca o caso concreto de desconto da multa aplicada pelo CAD em um processo de natureza penal, se a gente olhar para a lei de crimes ambientais, a maior parte dos delitos ali vai admitir ou uma transação penal ou suspensão condicional do processo, que no fundo são acordos aí que se faz com os infratores. E é muito comum, excetuando, obviamente, no caso, por exemplo, de suspensão condicional do processo, o lapso temporal que se aplica ali, obrigando o réu, né, a cumprir a assinatura do cartão de ponto lá no fórum, né? Quem é da área penal conhece muito bem isso, mas em relação à multa, Paulo, geralmente esses casos ambientais, a multa ela acaba sendo negociada ali, muitas vezes por meio de um acordo ambiental, então o sujeito ou a empresa vai lá e celebra um termo de recuperação ambiental, um termo de compromisso de recuperação ambiental, paga as multas, e aí, no curso do processo, vai se discutir se é uma situação de transação penal ou de suspensão condicional, mas, celebrando a suspensão condicional, essa parte pecuniária, que seria também um dos objetos da suspensão condicional do processo, que é um acordo que o Ministério Público vai oferecer lá para a parte, já leva em consideração esse acordo que ele fez na área administrativa, com o pagamento da multa e a celebração aí de condições a serem cumpridas. Então, você percebe que muito embora você tenha essa incidência, dupla incidência, nessas situações de acordo, você acaba importando e há, de fato, como no caso do CAD, em que se descontou a multa. Nesse caso, nada mais é do que a adoção de uma multa aplicada na área administrativa como um dos elementos aí para a celebração de um acordo na área penal. Então, acho que como a gente como o Paulo bem colocou, não é um tema utópico, pelo contrário, a gente é extremamente vigente aí, são várias preocupações, várias tensões, e acho que a gente percebe iniciativas já nesse sentido. Eu queria, enfim, indagar aí ao público se tem mais alguma questão que queiram perguntar para a professora, o microfone está aberto, se quiserem fazer de forma verbal. Tem mais alguém aí, Lira? Você que está comandando? Não, por enquanto não veio ninguém no chat. E caso apareça agora, eu preciso que manifeste para que eu possa abrir o microfone, porque senão a pessoa não vai conseguir fazê-lo. Eu vou aproveitar então, Adriano, só comentar uma coisa enquanto o pessoal se anima aí a perguntar ou não, enfim. Eu queria comentar um dado que é presente no direito penal há muito tempo e não tem muita explicação, mas que, a meu ver, já mostra esse caráter intuitivo da necessidade de vincular as instâncias. No crime de desobediência, lá do artigo 330, tem uma jurisprudência já bem consolidada no sentido de que quando a decisão, especialmente no caso de decisão judicial, descumprida, tiver fixado multa para o descumprimento, não incide o crime de desobediência. Por quê? Por que isso? Nenhuma decisão esclarece, mas isso é consolidado. Bom, tipicidade continua lá. Ilicitude, culpabilidade, quer dizer, aqui fica clara essa questão intuitiva. Não, mas eu já estou cobrando a multa, muitas vezes multa diária, com valores altos no processo principal. Então, eu não preciso do penal como
um segundo aspecto sancionatório. Então, esse é um exemplo do direito civil atuando de forma sancionatória, porque claramente, quando o juiz civil fala, você descumpriu a minha determinação, se você não cumprir, a partir de agora você vai pagar multa diária, isso não é indenização, isso é sanção, claramente. E aí a gente vê essa não necessidade de aplicação de sanção por essa jurisprudência num tema bem tradicional, lá da parte especial do Código Penal e tal. Então, eu acho que a nossa intuição jurídica, ela diz muito sobre como deve ser um sistema. Eu lembro que, quando eu estava na faculdade, o professor Bedak sempre falava isso nas aulas. Quando um instituto jurídico não possa ser explicado para um leigo, porque o leigo vai achar que aquilo não faz sentido, quem está errado é o instituto jurídico e não o leigo. Eu acho que aqui, essa história de poder aplicar um monte de sanção pelo mesmo fato, quem está errado é o instituto jurídico, não é todo mundo que vê essa situação e acha um absurdo. Muito boa essa. Nesse exemplo, Helena, até abro aqui para o Rafael Lira, para o Tiago, que são o Guilherme, que aqui também são penalistas. Mas assim, não poderia... Sabe o que me parece essa construção jurisprudencial? Quando tem a multa, então não se aplica. É assim, você tem uma escolha, você pode pagar o pedágio. Então, se você pode pagar o pedágio de não cumprir, que é a multa, então o seu dolo não é de descumprir, o dolo, quer dizer, está indo a partir de uma escolha que lhe foi oferecida. Como a multa de trânsito, você poderia sofrer um crime de desobediência por ter desrespeitado a determinação de existir a multa de trânsito? Não, você foi lá, andou no rodízio, você vai pagar a tua taxa, que é a multa do rodízio. Parece que tem um pouco, talvez, isso. Tem algumas teorias que dizem que o caráter das normas jurídicas não é um caráter propriamente sancionatório, é um caráter informativo ao destinatário. E aí o destinatário vai fazer as suas escolhas com relação ao seu comportamento, né? Na verdade, não é uma teoria que tenha prevalência. Em alguns casos, parece que ela é bem exata, né? Maravilha. Bom, elogios aqui pelo chat, mas acho que de Exato. perguntas o pessoal está satisfeito. É que a explicação foi boa, né? Então, o que você falou, tratar assunto difícil de uma forma leve, as pessoas ficam tranquilas. E aí não fazem perguntas. Maravilha. Bom, então, acho que a gente pode caminhar aqui para o encerramento. Helena, professora Helena, gostaria de agradecer muito a sua dedicação aí para a palestra. A gente percebe que eu assisti essa aula, vou compartilhar aqui com os colegas. Eu assisti essa aula da professora quando eu fiz uma matéria, acho que foi num curso de verão lá na São Francisco, durante o mestrado. Foi uma aula, assim, de 3 horas, não foi uma aula pequena, foi uma aula grande. Então, eu lembro da aula. E essa aula de hoje aqui, que foi uma aula concentrada, ela não deixou de abordar nenhum dos temas, mas foi concisa e eu percebo que a didática que a professora Helena imprimiu, ela foi preparada para essa manhã de hoje. Então, a gente fica muito contente, queria te agradecer, professora, por isso. Parabenizar também a organização dos colegas pela ajuda aí, que todos se empenharam na divulgação. Hoje a gente teve, acho que mais de 50 pessoas aqui, 50 pessoas numa segunda-feira de manhã, às 10, pós-Dia dos Pais, que geralmente as celebrações acabam se estendendo, né? Então a gente sabe que realmente foi um sucesso. Professora, muito obrigado. Eu vou devolver a palavra aqui ao Paulo para fazer os agradecimentos finais e convidar todos a acompanhar a nossa Semana da Advocacia. Hoje à noite, às 7 horas, a gente vai tratar de delação premiada com o Dr. Pedro Iocói, que está aqui presente, com o Dr. Juliano Breda e com a doutora Marina Coelho, os três com larga experiência na delação premiada, já celebraram acordos de grande repercussão.
aqui no nosso país, então vai ser de fato uma noite muito especial, convido a todos a participar. Professora, mais uma vez, obrigado e passo a palavra agora para o Dr. Paulo. Adriano, muito obrigado, parabéns pela condução, como você falou, foi incrível a nossa manhã, palestra excelente e eu agradeço a todos os presentes, para a OAB Pinheiros é muito bom de poder realizar um evento como esse, ter uma semana jurídica como a gente está planejando, começamos com o pé direito, e Rafael, Pedro, todos aqui presentes, Thiago, Guilherme, todo o pessoal que trabalha, Guilherme Sugimori, que trabalha bastante pela OAB Pinheiros. Fico muito satisfeito com o que a gente conseguiu aqui hoje e não estava muito planejado fazer o encerramento. Adriano, obrigado por ter passado a palavra, você foi muito bem como mediador e acho que para a gente ter o final que essa palestra merece, eu gostaria de encerrar com as últimas palavras da doutora Helena e já me despeço de todos, vou colocar meu microfone no mudo. Agora, professora Helena, passo a palavra e registro mais uma vez meu agradecimento. Foi uma manhã muito agradável e parabéns pela didática, pelo conhecimento, por tudo que foi colocado, pelo tema abordado, né? Eu acho que muito importante para nós, a multidisciplinaridade é muito importante, né? Eu acho que a gente não pode ter tantas travas, como você bem colocou, né? O pessoal da área de penal, não entra administrativo, no final, se a gente não tiver essa discussão, a evolução vai demorar muito mais para chegar, porque os pontos de contato existem, né? Como você mesmo muito bem colocou. Então, a gente precisa ter coragem para debater esse assunto com muita qualidade, como você colocou. Foi um grande aprendizado hoje, espero que todos tenham aproveitado. É isso aí. À noite nos veremos novamente. Muito obrigado. Professor Helena. Aproveito aqui para dizer que o banner da palestra da noite eu vou deixar na tela para quem eventualmente não conhece, enquanto a professora Helena faz o encerramento. Bom, eu quero agradecer muitíssimo pela oportunidade, de novo renovar minha satisfação de falar em um evento promovido pela OAB, especialmente a OAB Pinheiros, e dizer da minha satisfação em participar desses eventos, porque, em geral, os meus temas acadêmicos todos vêm de perguntas que ou os casos da advocacia me trazem, ou perguntas que alunos ou pessoas que assistiram debates me trouxeram. São sempre fundamentais. Eu acho que o dever de um professor, o dever da academia, é pensar casos práticos. A gente precisa se preocupar com a aplicação do direito de forma concreta, especialmente o direito penal, especialmente o direito sancionatório, pelo impacto que ele tem na vida dos indivíduos. E nós, como advogados, estamos muito próximos desse impacto. A gente sabe o que é o sofrimento de alguém que é punido injustamente, porque a gente vê nas nossas salas de reunião todos os dias, a gente vê nos processos, a gente sente a dor dessas pessoas. Então, desenvolver questões teóricas, para mim, não é simplesmente escrever e pensar sobre coisas puramente etéreas, mas é buscar a solução para esse sofrimento, que é a insegurança jurídica e a falta de lógica nos nossos sistemas sancionatórios. Então, agradeço muitíssimo pela atenção de vocês e reitero o convite para o evento da noite, que vai ser imperdível, com grandes nomes. Obrigada, bom dia a todos e todas. Obrigado, professora. Obrigado, pessoal. Uma salva de palmas virtual. Boa. Boa. Tá bom, eu vou encerrar aqui, pessoal. Obrigado mais uma vez. Tchau, tchau.